Boa tarde, sejam muito bem-vindos, meus amigos telespectadores e telespectadoras. Dia 18 de outubro de 2023, são exatamente 14 horas e 36 minutos. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Ops em Arapiraca para mais uma edição da ESG e Tal, primeira revista eletrônica semanal do Brasil sobre responsabilidade socioambiental, diversidade, inclusão e governança. Muito obrigado pela sua audiência em mais uma quarta-feira junto a nós pela tela da sua televisão. Obrigado a você, assinante da Ops Telecom, que está sintonizando o canal 10 da sua TV Ops em alta definição aqui de Alagoas, Bahia, Sergipe ou Pernambuco. Obrigado a você que nos acompanha nesse momento do seu smartphone, do seu computador, que nos segue nas redes sociais da emissora ou do grupo ESG e Tal. Obrigado por estar mais uma vez conosco, pela sua alegre companhia. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E sorria sempre, afinal, como dizem, nada é mais contagiante do que o sorriso. Você já sorriu hoje? Já teve oportunidade de contagiar alguém com seu sorriso? Então sorria nessa tarde de quarta-feira. Vamos falar de coisas alegres aqui hoje e seja novamente bem-vindo a essa feliz edição da ESG e Tal. Uma das pessoas que mais vem à nossa mente quando nós falamos de alegria é o humorista Paulo Gustavo, uma das vítimas da pandemia de Covid-19. Após ter uma rua batizada com seu nome no município de Niterói, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ter sido uma das principais figuras homenageadas no Carnaval da capital fluminense no ano passado, o governador do estado instituiu 30 de outubro como o Dia do Humor. A data, no calendário oficial do estado, celebra o dia do nascimento do humorista, que imortalizou a frase "Rir é um ato de resistência". Além de mencionar essa citação, os artigos da lei que cria a data estabelecem que fica banido o mau humor e que, abre aspas, no Dia Estadual do Humor ou na data comemorativa mais próxima, os membros da Assembleia Legislativa do Estado devem realizar uma sessão solene em homenagem a todos os artistas que vivem do humor em memória a Paulo Gustavo. Essa é uma homenagem importante para que nós nunca nos esqueçamos da importância de Paulo Gustavo e também de Chico Anísio, Jô Soares, Grande Otelo, Ronald Golias e tantos outros que nos fizeram rir, quando muitas vezes não nos faltaram motivos para chorar. Mas TV e rádio, embora tenham sido alguns dos principais meios de comunicação para transmitir informação e humor, por meio de imagens, nas últimas décadas, a grande parte da população não foram os únicos. Como não falar, por exemplo, da importância das imagens em jornais e revistas junto aos leitores dos mais diversos segmentos e faixas etárias, tanto no Brasil como no exterior. Havia os periódicos mais voltados à política, como o Pasquim, um dos mais famosos semanários brasileiros, fundado por Jaguar, Sérgio Cabral, Tarso de Castro e Ziraldo, no final da década de 60, que durou mais de 2 décadas e chegou a cerca de 200 mil exemplares de tiragem. A foto de uma das suas principais edições, inclusive, está aqui na tela, para relembrar os mais saudosistas. Outros veículos, como a revista Manchete, do início da década de 50, traziam mais atualidades. Ela chegou a ser considerada uma das 2 maiores revistas do Brasil, competindo com o Cruzeiro, embora contasse com um projeto gráfico mais baseado no fotojornalismo e, de acordo com especialistas, inspirado na parisiense Paris Match, também aqui na tela, especialmente para os mais jovens conhecerem. Em todo o mundo, os mais diversos meios de comunicação têm priorizado o uso de imagens na relação com seus leitores. Alguns, aliás, têm feito uso desse formato de maneira questionável, como o jornal francês Charlie, que ganhou grande notoriedade nos últimos anos com suas charges ácidas e sarcásticas, muitas delas com provocações a fatos sensíveis da religião e política. Isso ficou mais notório a partir de 2006, quando esse periódico divulgou charges do líder religioso Maomé, que foram republicadas em um jornal dinamarquês e foram alvo de duras críticas pela comunidade islâmica mundial.
O herdeiro da revista Harakiri, fundada na década de 1960 e que teve sua circulação banida em 1970 por conta de uma capa que abordou a morte do presidente francês Charles de Gaulle, chegou a fechar suas portas em 1981, tendo sido reaberto cerca de 10 anos mais tarde. Mas em 2011, a sede do Charlie Hebdo foi alvo de um atentado, no dia seguinte à publicação dessa capa, que vocês veem aqui na tela, que de novo fazia referência ao líder islâmico. Na charge aqui se diz: sem chibatadas se você não estiver morto de rir. Além disso, como vocês também podem ver, a publicação teve o título alterado para Sharia Hebdo, um trocadilho com a palavra Sharia, o nome que é dado às leis islâmicas. No ano seguinte, em 2012, uma nova capa publicada pelo jornal fez com que embaixadas e escolas francesas por todo o mundo fechassem suas portas. Como a gente vai ver aqui na próxima imagem, nessa charge, um muçulmano é empurrado em uma cadeira de rodas por um judeu ortodoxo, com a frase Faut pas se moquer, que quer dizer em francês, você não deveria rir. Então, como podemos notar, se há uma coisa em comum entre esse e outros periódicos é que todos davam espaço a um tipo importante de imagem para a sociedade ao longo dessas décadas, que é a charge. E você, por acaso, sabe o que é uma charge? A palavra charge, aliás, tem a origem em exagero, de exagerar, no francês charger, que é carga em português. É um tipo de desenho exagerado, uma ilustração. Eu ouço sim. A charge, retomando, é uma ilustração caracterizada pela sátira, pela caricatura, ou geralmente por ambas. O objetivo é informar de modo crítico um fato, em geral exagerando nos traços do caráter de alguém ou alguma coisa, para deixar parte do acontecimento, vamos dizer assim, mais acentuado. Outra característica que costuma ser marcante de uma charge é a temporalidade, ou seja, as charges elas costumam retratar situações que ocorrem num determinado tempo e espaço. Além disso, as charges diferem, por exemplo, dos quadrinhos. Os quadrinhos também podem conter uma crítica social, mas eles geralmente são apresentados em sequência, um depois do outro. E a charge é apresentada de uma forma unitária, estanque. As histórias em quadrinhos, quadrinhos, HQs, por sua vez, elas são ainda mais extensas, podendo chegar até o tamanho dos romances, quando elas então são conhecidas como graphic novels, ou romance gráfico, numa tradução para o português. Isso quer dizer que, embora todas as imagens sejam frutos de expressões artísticas e tenham importância, as charges elas são bem especiais, de um ponto de vista da crítica econômica, ambiental e social. A gente vê aqui na tela um exemplo de charge relativo ao uso dos recursos naturais, que a gente vê uma tartaruga falando, eu confundo plástico com comida, e o peixe respondendo, a culpa é dos humanos que confundem mares e rios com lixeiras. Então, é uma imagem fazendo uma crítica muito forte, muito grande, à questão ambiental, ao uso do recurso natural pelos seres humanos. Esse é só um exemplo entre vários assuntos abordados nesse tipo de arte. Mas ele é muito bom para uma conversa, porque falar de cuidados com os recursos naturais, da boa gestão da água, é sempre um desafio para todos nós, principalmente para quem tem que lidar no dia a dia com a gestão hídrica e enfrentar situações como secas, por exemplo, enchentes ou alagamentos. Além das mudanças climáticas terem feito com que essas emergências sejam cada vez mais frequentes, ainda tem muita gente que acredita que barragens, canais e reservatórios são a única maneira de se lidar com esses problemas. Mas quando nós precisamos muito de água e encontramos pouca, o primeiro passo é repensar o nosso uso. E a Tiquant, a tecnologia desenvolvida por uma consultoria com quase 20 anos de experiência no Brasil, a Sinergia Socioambiental, que desenvolve planos de monitoramento
para identificar riscos à quantidade e qualidade de água disponível em qualquer lugar do Brasil. Isso a partir de soluções baseadas na natureza. Vamos ver juntos como é que isso é possível? Quanto de água você precisa para viver? Quando precisamos de muito e encontramos pouco, o primeiro passo é repensar o nosso uso. A partir de soluções baseadas na natureza, a Tiquante desenvolve planos de monitoramento para identificar riscos à quantidade e qualidade de água disponível em qualquer região do Brasil. Alinhada às práticas internacionais, promovemos um futuro sustentável a partir de uma inteligência aplicada na produção de água. Tiquante, inteligência em sustentabilidade hídrica. E quanto de água você precisa para viver? Olha, gestores públicos responsáveis, como os das prefeituras de Pilar, em Alagoas, e do município de Potim, no estado de São Paulo, já têm o apoio da Tiquante para responder a essa e outras perguntas. Eles e várias organizações privadas têm optado pelas soluções econômicas e ecológicas da tecnologia desenvolvida com exclusividade pela sinergia socioambiental, que concilia retorno financeiro e preservação ambiental, promovendo um futuro sustentável a partir de uma inteligência aplicada na produção de água. As soluções Tiquante são adaptáveis para todos os tipos de negócios e municípios do Brasil. Então, por que escolher soluções prontas? Segure o fornecimento de água que você precisa e demonstre para a sociedade que é possível usar esse recurso valioso sem privar ninguém dele. Visite o site que aparece aqui, tiquante.com.br. Transforme a água de desafio em uma solução. Se junte a nós e seja pioneiro nessa mudança. tiquante.com.br. E vamos voltar então a falar sobre o tema da nossa edição de hoje, a charge. Embora analistas digam que o mercado para esse tipo de arte tenha melhorado, parece ainda haver um longo caminho a trilhar para sua expansão. Em entrevista ao blog Agenda Bafafá, que é bafafá.com.br, em maio de 2016, um dos fundadores do Pasquim e um dos cartunistas e chargistas mais conhecidos do Brasil e do mundo, Jaguar, que hoje está com 91 anos, quando ele foi questionado se o chargista ainda tinha vez no mercado editorial, ele respondeu: tem vez. Quando eu comecei só tinham 5 chargistas, agora alguns jornais têm mais de 5, mas quem não tem vez é o cartunista. Eu, por exemplo, eu sou um cartunista que sobrevive fazendo charges. Charge é sobre acontecimentos políticos. O prazo de validado da charge é muito curto. Se eu faço uma piada hoje sobre o José Dirceu, daqui a 5 anos ninguém vai se lembrar quem é o José Dirceu. E o fato que motivou essa charge também vai ser esquecido. Agora, um cartoon que retrata comportamentos e outros assuntos, relações, poderá ser entendido daqui a 100 anos. Quem olhar vai achar graça, mas não existe mais espaço para o cartoon na imprensa. Os cartunistas estão desaparecendo. E eu fico com pena, porque quando aparece um bom cartunista, onde que ele vai trabalhar? Não tem mais mercado. Bom, do ponto de vista institucional, a organização dos profissionais em entidades para lutar por mais oportunidades parece ser ainda incipiente. No Brasil, só tem uma instituição um pouco mais conhecida, fundada em 1988, por conta da criação do troféu HQ Mix, a Associação dos Cartunistas do Brasil, a ACB, que atua voluntariamente em prol dos temas de interesse do setor, tem algumas iniciativas, não muitas. Uma das poucas delas, por exemplo, foi a criação de um Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil, o IMAG, em 2001. Esse instituto ele tem o objetivo de desenvolver, patrocinar, orientar e dirigir projetos para resguardar a memória desse tipo de trabalho gráfico no país. Só que essa entidade ela não cobra mensalidade e nem recebe apoio financeiro externo. Então a atuação dela ainda é restrita. Do ponto de vista empresarial, existem organizações públicas e privadas que utilizam o trabalho de cartunistas para aprimorar a comunicação com os públicos internos e externos, como a gente pode ver aqui na tela. Esse aqui é um exemplo da Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce,
né, que tem um exemplo aqui que utiliza cartoons, né, um deles utilizados, num veículo de comunicação interna. Só que esse trabalho ele não é realizado de forma regular e nem ampla, e ele, infelizmente, é limitado às empresas de maior porte, que enxergam nesse tipo de arte uma forma mais lúdica de transmitir mensagens tanto a colaboradores como a comunidades e outros públicos de interesse. Do ponto de vista do meio ambiente, da responsabilidade da boa governança, as charges são ótimas formas de comunicar questões relacionadas à temática ESG. Veja, o que pode ser melhor, por exemplo, para alertar os perigos de derramamento de óleo no litoral brasileiro do que uma obra como essa, né? Um pescador falando, qual peixe que você pescou? Só vou saber quando limpar o óleo. Então é uma crítica muito boa para uma reflexão. Ou então, na próxima imagem, como a gente vai ver, olha a força dessa próxima imagem que a gente vai ver agora, para mostrar às pessoas as consequências das emergências e as mudanças climáticas, os impactos do aquecimento global na vida das pessoas, principalmente nos grupos em situação de maior vulnerabilidade social. Uma criança numa situação de vulnerabilidade, com o planeta nas mãos sem água, ambos sofrendo por conta do aquecimento global. E sobre a questão da diversidade e inclusão, por exemplo, com todos os debates que a gente tem agora em relação a uma maior necessidade de igualdade de gênero, por exemplo. Olha como essa próxima imagem traz, claro, humor, né? Mas ela também provoca na gente, causa uma reflexão em relação ao tema. E claro, para quem gosta de debater política com mais vigor, uma referência aqui a uma personalidade bastante conhecida do meio político, a questão de meninas vestem rosa, né? Meninos vestem azul, e aqui o interesse dessa personalidade em pintar a Smurfette de rosa, né? Aí uma questão, obviamente, que nos causa aí humor, né? E o debate político, enfim, mas aí uma reflexão também, um debate importante. Agora, o que essas artes, essas três imagens, além de uma grande qualidade técnica e criativa, têm em comum? Você saberia dizer? Bom, se você não sabe, eu vou te explicar. Todas elas levam o nome de uma pessoa, José Adinael Silva, ou só Adinael, como ele prefere ser chamado. Natural aqui de Arapiraca, o Adinael ele iniciou a carreira aqui no Agreste Alagoano, onde ele já desenhava desde jovem, mas foi cursar arquitetura na capital e ficou por lá. Realizou algumas exposições na Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e começou a produzir charges para alguns jornais do estado. Mas em 2019, o Adinael ele ficou em primeiro lugar no Salão de Humor de Mogi Guaçu, em São Paulo, e também no Festival Internacional de Desenho de Kosovo. Nesse mesmo ano, ele começou a veicular charges em um dos maiores jornais de Alagoas, que é a Gazeta, no qual até hoje ele publica essas charges. Desde então, Adinael recebeu vários títulos no Brasil e no exterior, e tem catálogos e exposições dos trabalhos dele em todo o mundo. Entre os mais recentes reconhecimentos, Adinael recebeu várias premiações do Salão de Humor de 2023 em Indaiatuba, com obras voltadas à doação de órgãos, além de conquistar um concurso na Sérvia, voltado a charges com animais. Ele é um grande orgulho, não só para nós, alagoanos, aqui no Agreste e no estado, mas para toda a região Nordeste. Por isso, nós, da SG Itaú, temos a honra de conversar com o arquiteto, designer e especialista em marketing e design estratégico, Adinael, com quem eu tenho a honra de receber e conversar hoje aqui. Então, não sei como está a nossa conexão com o Adinael. Meu amigo, como você está? Me ouve bem? Certo, estou vendo. Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Vamos ter uma conversa aí para ver, mostrar a importância da charge, né? Como eu cheguei até aqui. Que bacana. Obrigado, meu amigo. Eu esperava bastante por essa conversa. Eu queria ouvir, a gente mostrou algumas das suas obras aqui, e você tem uma formação de arquitetura, formação de design também, e tem uma atuação bastante interessante nessa área. Queria que você falasse um pouco como é que você chegou a atuar nessa área, né, de chargista, e quais são as suas fontes de inspiração, como é que você busca inspiração para atuar nessa área? Bem, assim, desde criança eu já desenhava, né?
na escola. Aí comecei a desenhar mais ainda, né? Eu desenhava as folhas internas, escondidas até da minha mãe, nas folhas internas do caderno, nas do meio, né? Para que ela não visse. E fui desenhando. Aí depois passei a fazer história em quadrinhos, né? Eu fiz isso na adolescência, né? Cheguei a fazer cerca de 45 histórias em quadrinhos, criei 7 personagens e distribuía para que meus amigos lessem, né? Essas histórias. Aí, comecei, com 18 anos, comecei a trabalhar no jornal, mas foi só um mês, porque eu tive que vir aqui para Maceió para estudar arquitetura. E a arquitetura eu comecei a ler mais revistas, mais jornais, né? E sempre fazia charge, assim, e divulgava entre os amigos, né? No final do curso já, eu cheguei a fazer 2 exposições lá na Biblioteca Central da UFAL. E lá, assim, segundo o pessoal da organização lá, na época foram as exposições mais visitadas lá da biblioteca, certo? Saindo da universidade, eu já trabalhava numa agência de propaganda, continuei trabalhando, e na hora do almoço comecei a fazer charge para um jornal também. Aí, em 2 horas eu ia lá no jornal, fazia charge e ilustração quando era necessário, e voltava para a agência, né? E continuava. E fui continuando fazendo. Aí depois deixei o jornal fechou, e eu continuei fazendo charge, né? Aí depois comecei a publicar na internet. Aí fui publicando, eu tinha um site Charge Online, que era muito famoso, o maior charge, o maior site de charge do Brasil, eu era um dos colaboradores, e saía um charge de cartunista do Brasil inteiro, certo? Aí depois disso, eu comecei a publicar nas minhas próprias redes sociais, né? E fui fazendo cada vez mais charge. E em 2019, eu me inscrevi no concurso de Mogi Guaçu. Aí, sem muita esperança, né? Aí fiquei em primeiro lugar na categoria charge. Aí eu fiquei surpreso até, não esperava. Aí no mesmo ano também eu comecei a me inscrever em concursos internacionais. Aí me inscrevi, no primeiro que eu me inscrevi, eu venci como o cartoon do júri, né? Que chama. Porque tinha várias categorias, eu venci como cartoon do júri. Porque tinha outras categorias que não eram voltadas pelo júri, certo? Pronto, aí deu mais um incentivo para que eu continuasse fazendo, né? Aí, nessa mesma época, em 2019, já comecei a trabalhar no jornal, de novo, fazendo charge, e, paralelamente, a minha empresa, né, que eu trabalho como designer. E continuei fazendo charge. Aí, hoje em dia, eu faço pelo menos 2 charges por dia. Uma para o jornal e uma para minhas redes sociais. A gente vai ver alguns desses trabalhos aqui, Edna. Eu vou pedir para o Master colocar aqui algumas dessas obras aqui. Uma delas que a gente está vendo aqui, puder projetar, é a Sonho pela Vida, né? Que é isso, é a do menino, né? E ele deitado, recebendo o soro, né? E esperando. Eu vou pedir projetar a próxima, por favor. Que é a melhor presente, né? O que você quer ganhar? Bicicleta, iPhone, videogame, e ele escolhe rins, né? A doação. Então, essa doação, a doação de órgãos, né, é um assunto que tem gerado bastante debate, né? Inclusive, esse assunto foi um tema recente que gerou muita polêmica por conta da doação aqui no Brasil de um apresentador, né, que muito se discutiu. Existem muitas charges em relação a esse tema, o tema doação. Esse é um tema que é muito focado nas charges? Olha, essas 2 aí que você falou especificamente, foram as que eu ganhei esse mês em 2 categorias. Tinham 3 categorias, eu fui vencedor em 2. Né, da categoria charge, que foi a da menininha recebendo o coração do anjinho, e a outra foi na categoria específica teria que falar em rim, certo? Doação de rim. Aí, assim, quando vem aumentando a conscientização das pessoas, né, sobre determinados assuntos, principalmente na área de saúde, aí ele começa a ser mais divulgado, e assim, com a questão da doação de órgãos não foi diferente, né? Aí agora está em alta,
E aí, muita gente, assim, são feitas muitas chás. E desde 2000, é o terceiro ano que tem esse salão sobre doação de órgãos, né? E, assim, isso aí faz com que vários cartunistas enveredem por esse tema, certo? Até, assim, poder chegar com um volume de chás para poder participar de um concurso, né? Independente da repercussão natural que está tendo o tema na mídia. Ok? Bacana. A gente vai ver mais duas charges agora, que também foram premiadas. Agora, as premiações internacionais, né? A gente vai ver uma agora que foi a premiada em Kosovo, né, chamada Idealista. Né? Acho que foi a sua charge que foi a primeira grande premiação, não é isso? Vou pedir para a gente ver na tela. É muito interessante, né? São 4 homens, 3 com pinturas rupestres, né? 3 pintando o quadrado e o quarto pintando a roda, né? Realmente o idealista, como se fala, é muito boa, de fato, né? Que foi o premiado em Kosovo. E diga. Assim, o cara foi, assim, na época, né? Foi ridicularizado, assim, com uma ideia nova, né? Se ele não tivesse seguido em frente, uma das maiores invenções da humanidade tinha se perdido, né? Se ele não tivesse convicção do que ele estava fazendo, né? E a outra foi a da Sérvia, né, em relação a animais, né? Que é o homem pré-histórico, né? Correndo de um dinossauro, um pouco mais evoluído já com alguns instrumentos do leão, e o homem moderno, contemporâneo, fugindo do mosquito. Que é uma realidade que a gente está passando. Uma coisa que eu queria te perguntar, Adnael, assim, você percebe que existe um arquétipo, vamos dizer assim, um gosto universal em relação ao humor, um padrão universal? Porque, por exemplo, você brasileiro, concorrendo com pessoas de vários outros países, né, recebeu essa premiação. Existiria, assim, um humor, um gosto universal, um humor universal? Eu acho, assim, que cada país tem a sua particularidade, as suas sutilezas, em relação ao humor, principalmente. E não necessariamente só no humor gráfico, mas no humor em geral, certo? Mas, assim, por exemplo, quando são feitos esses concursos internacionais, eles são concursos de cartoons, certo? E, assim, alguns deles são temáticos, alguns temas são livres e outros são temáticos, certo? No caso aí era temático, que era sobre animal, que foi um zoológico bem famoso na Sérvia, que ele promove todo ano esse concurso. Aí fica a exposição por um ano lá. E, assim, quando o cartoon ele passa uma mensagem clara, direta, emociona, gera humor, assim, ele é reconhecido, assim, ultrapassa qualquer barreira, né, de raça, de cultura, né? Um comediante falava assim, a grande dificuldade é se fazer rir, se fazer chorar, independente de idioma ou de questões culturais, né? É o tal do arquétipo universal, né? Eu vou pedir mais uma imagem aqui, que é de celebridade, de personalidade, né? A gente está vendo aqui que é o Djavan, né? Nosso conterrâneo aqui alagoano, a caricatura do Djavan, né? E mais uma que também é bem conhecido de todo mundo, que é a do Neymar, que se machucou agora, né? Se machucou, saiu lesionado aí nessa derrota aí para o Uruguai. Mas o que eu te perguntar em relação a essas personalidades, né? Que imagino que você tenha muitas outras, né? Você já teve a chance de enviar a essas celebridades, essas personalidades, ou aos familiares deles? Alguém já comentou alguma coisa, alguma reação, ou alguma pessoa do nosso convívio? Qual é a reação das pessoas quando elas se veem retratadas numa charge? Como é que elas recebem isso? Olha, geralmente eu não envio para a pessoa não, né? No caso, assim, de celebridade. No máximo eu coloco uma hashtag com o nome dele, né? Caricatura de fulano. Mas, assim, algumas pessoas, algumas celebridades mesmo, elas mesmo, assim, colocam no perfil delas, né? Replicam no perfil delas. Por exemplo, Tony Garrido, ele já mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha gostado. Ele viu em algum lugar e repostou. A última que eu fiz do Djavan, quando ele fez essa turnê aqui, essa última, a D, eu fiz uma charge sobre a turnê
e alguém lá do perfil dele replicou a charge lá no perfil dele. Mas geralmente eu não envio não, mas assim, tem pessoas famosas que veem a charge na internet, políticos, geralmente jornalistas, que eles, assim, quando estão dentro do assunto, eles pegam e replicam as minhas charges nos perfis dele. Aí quando acontece isso, aí eu tenho um engajamento maior, né? Da publicação. No final das contas, né, é uma forma divertida e uma forma respeitosa, né, de chegar na pessoa. Eu acho que é muito bacana, né? É uma forma bem humorada e uma forma respeitosa de falar com a celebridade, com a personalidade, né? É uma forma bacana. Uhum. Eu queria ver mais duas agora em relação a questões assim, vamos dizer assim, mais críticas, mais de reflexão, né? Esse é um assunto que tem sido bastante falado aqui. A gente inclusive recebeu nesse ano aqui a Cícera Lopes, que é uma educadora parental, outras pessoas em relação ao uso do celular pelos pais, né? Dos pais, o que você quer ganhar no Dia das Crianças, filho? Atenção. Quer dizer, um tema que realmente aí é muito falado, uma charge muito boa, um assunto bem polêmico. Vamos ver a próxima, por favor. Quer dizer, tem certeza que você não toma anabolizante veterinário? Quer dizer, uma pessoa aí que já tá tão forte que já está um pouco mesclado. Um centauro. Já está um centauro, né? E a gente mencionou aqui hoje exemplos históricos, claro, de periódicos, assim, vamos dizer assim, polêmicos, né? De vários ramos diferentes, falou do Pasquim, obviamente, mas falou também do Charlie Hebdo, que é obviamente, aí que vai num extremo, né, a questão da religião e tudo mais. Eu queria te perguntar, qual trabalho teu até hoje você acha que gerou mais atenção, mais debate, assim, na tua visão até hoje, por conta desse tipo de tema ou de assunto? Qual a tua visão? Rapaz, a que mais repercutiu hoje, que eu percebi, foi uma que eu fiz em 2016, durante as Olimpíadas, do Neymar, certo? Estão ouvindo? Tô sim, diga um pouco, fala um pouco pra gente, como é que foi isso? Foi uma do Neymar, né? Durante a Olimpíada, o Brasil vinha mal, acabou ganhando a Olimpíada, mas o Neymar vinha mal. Aí, num dos jogos, ele entrou em campo, antes do jogo, né, com a faixa escrito 100% Jesus. Aí não me lembro se no intervalo do jogo, no final do jogo, alguém da torcida, o alombrado ficava pertinho dos jogadores, né, ele na saída, não sei se no intervalo ou no final do jogo, foi saindo e os caras xingaram ele. Aí ele começou a xingar os caras e partiu para a briga, para pegar os caras, tiveram que segurá-lo, né? Aí a charge que eu fiz era como se fosse Jesus, dizendo que ele estava com a faixa, e o Neymar estava com a faixa 100% Jesus. Aí o Jesus dizendo, antes de você usar essa faixa aí, por que você não usa essa daqui? O Jesus com a faixa, com escrito o nome Humildade, né? Ei. Aí tá aí, rapaz, eu só tinha o Facebook nessa época, né? Era na rede social que eu divulgava, nem tinha o Instagram ainda. Aí quando eu vi 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, deu mais de 8 milhões de acessos só na minha página. Fora o pessoal que replicou, que disse que na página dele teve 300 mil, assim, e foi uma repercussão muito grande, né? Assim, muita gente achando ruim a charge, assim, criticando por ter criticado o Neymar, porque mexe com muita coisa, né? Mexe com o ídolo, mexeu com religião, com futebol, assim, mexeu com a paixão das pessoas, né? São 3 paixões, né? Futebol, política e religião, né? São as 3 paixões do povo, né? Isso, aí, assim, eu acredito que essa foi uma das chaves que mais deu repercussão, e não tinha tanta visibilidade na época, e chegou a 8 milhões, né? Porque foi só no Facebook que eu divulguei. E qual foi assim, como é que isso... Diga. Não, se fosse hoje em dia, teria tido muito mais repercussão, porque tem outras redes sociais, né? Até mais, um alcance maior do que o Facebook. Né? E como é que isso mexeu contigo, assim, né? Qual é a tua visão hoje? Se fala muito em relação à questão do humor como um todo, né? A questão do limite. É claro que para você provocar reflexão, você precisa provocar isso de alguma forma, né? Qual é a tua visão em relação a isso? Porque se fala muito em relação ao limite, né, do humor, da crítica. Isso é uma coisa que
todo mundo hoje em dia, seja humorista, o cartunista, o chargista, o artista, né? O artista, ele é toda hora questionado em relação a isso. Qual é a tua visão em relação a essa questão como um todo? Eu acho que, assim, que cada um tem o seu limite, né? Se você ultrapassar o limite do outro, o outro tem como entrar com retaliação contra você, né? Mas, assim, você não pode se prender ao que os outros pensam, né? Você tem que ir com a sua convicção, né? Dar a sua opinião. Aí, se der problema, resolve, né? Vai se chegar a um consenso no final. Mas eu acredito, assim, que a charge, principalmente a charge, eu sou mais chargista do que cartunista. Eu me considero, né? Chargista. O cartoon eu faço mais comecei a fazer mais de 2019 para cá, quando eu comecei a me inscrever em concursos internacionais, porque eu fazia mais charge, né? Hoje ainda continuo fazendo mais charge, mas por essa demanda internacional eu faço cartoon também. E é uma responsabilidade, né? Você tem que interpretar e ter que estar ciente que tem muita gente vendo, um ou outro pode se sentir ofendido, outros vão gostar. Assim, nem seria interessante que fosse unanimidade, né? E, Adinael, como é que está sendo para ti lidar? Assim, sempre houve um desafio, eu imagino, que é em relação ao prazo, né? O chargista ele tem um desafio que é em relação ao prazo do fato que ocorre. E hoje em dia a gente tem várias tecnologias para tudo, mudando a realidade da gente como um todo, né? Do texto, da redação, da criação de apresentações e tudo, e imagino da charge também. Como é que está sendo para ti a questão da inteligência artificial em relação à profissão do chargista? Como é que você está vendo isso? Olha, assim, a minha opinião pessoal, né? Eu acho assim que ela pode interferir um pouco mais na questão da caricatura, né? Mas, assim, na questão do chargista mesmo, sempre vai ter o toque pessoal humano, né? Que vai se sobressair sobre uma coisa artificial, digamos assim. Alguns salões de humor já estão se preocupando com essa produção de inteligência artificial, né? Eu imagino. E algum dispositivo para identificar o que foi criado por uma pessoa real ou por uma inteligência artificial para não competir de forma desproporcional, né? E em relação à questão especificamente do ESG, a gente falou aqui de alguns temas sérios, né, como a questão da distribuição de renda, a questão da mudança climática. Como é que você acha que o chargista ele pode atuar? Você, obviamente, tem muita coisa produzida em relação à água, em relação a isso. Como é que você acha que os chargistas podem contribuir de forma bem efetiva em relação a essa realidade que a gente tanto fala aqui? Olha, a charge e o cartoon eles são muito importantes nesse sentido. E essa importância está sendo percebida pelo mercado editorial, pela área educacional, certo? Assim, por exemplo, muitas escolas hoje em dia colocam na sala de aula a interpretação de charge. Muitos concursos colocam charge, questões com charge para serem interpretadas. Algumas editoras têm comprado algumas charges minhas, certo? Licenciamento de charge, para colocar em concurso, colocar em livros didáticos. E assim, a charge ela passa uma imagem, uma mensagem muito mais rápida, né? Muito mais rapidamente. E é muito mais interessante você ver uma imagem, ver uma coisa que tenha humor, e você puxa mais o interesse da pessoa que está vendo, né? No jornal, nos jornais, uma das primeiras coisas que o pessoal vai olhar é a charge. O mercado empresarial, né, que algumas grandes empresas já usam, mas as pequenas e médias ainda poderiam usar mais, como a gente mencionou, né? Sim. Assim, eu já fiz muita cartilha para empresas, né? Usando a questão da charge em cartilhas, em folders, em panfletos educativos. E assim, a charge tem essa função educativa, ela faz com que desperte na pessoa aquele sentimento, né, que às vezes a pessoa passa despercebido no noticiário normal, e numa charge, você desperta o interesse por determinado tema, né? Elas são muito importantes, porque elas chegam de forma mais simples, mais rápida e mais acessível a pessoa até que não sabe nem ler, né?
Até uma pessoa que não sabe ler, ela pode entender uma chave. Adinael, a gente está chegando ao final da entrevista. Queria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo a gente e também deixasse o seu Instagram para o pessoal conhecer mais sobre o seu trabalho. Ah, tá certo. Eu quero agradecer a oportunidade de você, Marcos, e a TV aí, né? E agradecer a todos que estão acompanhando o programa e visitem lá para conhecer melhor o meu trabalho, que vocês vão entender mais do que a gente está falando aqui, né? O meu Instagram é Adinael específico. O meu Instagram específico de charge é Adinael_ART. Adinael A-D-mudo N-A-E-L_ART. E também, assim... A-R-P de pato, é isso? T de tatu. T de tatu. A-R-T, como se fosse artista. De arco, só que tem muito, né? Ok. Ou então, assim, simplesmente digitar no Google Adinael, A-D-N-A-E-L, e colocar em imagens. Se você fizer isso, vai aparecer charge de todos os tempos que eu fiz. Ok. Arroba Adinael_ART. Artista. Isso. ART, o início da palavra isso. Artista. Ok. Isso. Adinael, meu amigo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e parabéns pelas premiações todas, mas as mais recentes principalmente. Obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado mais uma vez a você e a todos que assistiram. Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. A gente vai agora para os comerciais e daqui a pouco a gente volta. E você não sai daí. Localizada na cidade de Arapiraca, a Aracitrus é pioneira na produção e venda de mudas de frutas cítricas em Alagoas. Nosso catálogo de mudas cítricas inclui uma ampla variedade de frutas, incluindo limão siciliano, taiti, mirim e laranja pera, pocã, sangueínea, mexerica, lima, baía e quicã. Nosso viveiro está equipado com as mais recentes tecnologias de cultivo de mudas, e nossos funcionários são treinados nas melhores práticas de cultivo, garantindo que nossas mudas cítricas tenham a melhor chance de crescerem saudáveis e fortes. Além disso, usamos técnicas que resultam em plantas mais resistentes a doenças e pragas. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a terem sucesso no cultivo de frutas cítricas, fornecendo-lhes as melhores mudas. Aracitrus, Sítio Bálsamo, número 13, Zona Rural Arapiraca. Apresentamos a Autoservice, o seu destino confiável para cuidar do seu veículo nacional ou importado. Oferecemos serviços de mecânica preventiva, garantindo a saúde e a longevidade do seu motor. Alinhamento e balanceamento precisos para uma condução suave e segura. Troca de óleo e filtros, mantendo o motor livre de impurezas e preservando o desempenho. Limpeza do arrefecimento, prevenindo superaquecimentos indesejados. E não se preocupe com a correia dentada. Cuidamos de tudo para você. Quer mais potência e desempenho? Realizamos o remap para melhor rendimento do seu carro. Venha experimentar a emoção de dirigir um carro com toda a sua potência e liberdade. E ainda temos a nossa loja com peças da melhor qualidade. Autoservice, cuidando do seu carro como ninguém mais. Restaurante Popular de Arapiraca. Inaugurado pelo prefeito Luciano Barbosa, o Jerimum foi totalmente reconstruído. Após anos sem funcionar, ele agora está de portas abertas. São 1000 refeições servidas diariamente e com preço popular. É comida no prato da nossa gente. É a Prefeitura de Arapiraca, trabalhando para quem mais precisa. A Triunfo Pedras é uma empresa familiar e sólida que está no mercado há anos e se destaca na produção e comercialização de diversos tipos de brita. Nosso objetivo é oferecer produtos de alta qualidade para atender às necessidades dos clientes e garantir a satisfação dos colaboradores, sempre respeitando o meio ambiente. Com uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e um atendimento personalizado,
A Pedreira Triunfo se destaca como a melhor escolha para quem busca produtos de qualidade e um parceiro confiável em seus projetos. Na Triunfo Pedras, você vai conseguir encontrar brita 3/4, brita 0, pó de pedra, rachão da pilha pulmão, brita 2 polegadas, brita 1 polegada, brita graduada simples, brita 3 polegadas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 829-9983-5206 ou vendas@triunfopedras.com.br e descubra como podemos ajudá-lo a concretizar seus projetos com excelência e sustentabilidade. Você sabia que é possível quantificar a produção de água? Por meio de um sistema de inteligência aplicada, identificamos a quantidade e a qualidade deste bem tão precioso na sua região. E indicamos soluções baseadas na natureza para fazer que a água potencial se torne disponível para uso. Uma maneira inteligente de preservar o futuro. Tiquante. Inteligência em sustentabilidade hídrica. Só lugar, fácil de encontrar. Estacionar é moleza, tem preço bom com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro Azul, Azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e preço. Vem pro Azul, vem economizar. Vem aproveitar, Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Olá, estamos de volta para a dica do dia de hoje. E nessa edição eu gostaria de enfatizar a importância da diversidade como um elemento essencial nas boas práticas ESG. Eu sei que a gente já discutiu esse tema em várias edições, mas dessa vez eu estou me referindo a um tipo diferente de diversidade e inclusão que, infelizmente, parece estar esquecido no atual mundo polarizado. A diversidade de opiniões e a inclusão daquele que é o meu adversário na opinião. Você não entendeu? Então eu vou usar o tema da edição de hoje para te explicar. Chargistas e cartunistas abordam questões complexas de forma acessível, e eles nos desafiam a pensar além das nossas perspectivas habituais. Quando eles empregam humor e sátira com maestria, eles fazem as pessoas refletirem sobre questões sociais e ambientais. Com as suas críticas nos seus trabalhos, as suas obras servem como uma ponte para promover a compreensão e a aceitação das diferenças. Em outras palavras, quando a gente vê algo, por exemplo, sobre política, que nos faz rir, mesmo que a opinião apresentada não seja a nossa, nós entendemos que há outro ponto de vista que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Quando nós exploramos as obras de artistas como Adnael, nós percebemos que a diversidade de perspectivas enriquece o debate social. Além disso, essa é uma forma de levar informações a um público amplo, sensibilizando a sociedade como um todo sobre temas importantes, incluindo a temática ESG. Portanto, aproveita a edição de hoje para refletir sobre isso. Será que eu tenho exercido o respeito à diversidade quando eu discuto assuntos como futebol, religião, economia e principalmente política? Eu tenho usado os meus momentos de interação com os meus adversários em qualquer um desses temas como oportunidades para reflexão e até mesmo humor, ou eu tenho reagido de forma antipática, até agressiva,
transformando adversários de bate-papo em inimigos para o resto da vida. Nessa edição, nós celebramos essa diversidade como um elo importante para construir uma sociedade mais fraterna, que aceite as diferenças. Essa é a nossa dica de hoje. Eu conto com você para disseminá-la, concordando comigo ou não. Bom, assim, a nossa edição chega ao seu final. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, que permitiu estar com vocês em mais essa semana. Obrigado por você estar até agora do outro lado aí com a gente. A minha gratidão também às equipes da TV Ops e do Grupo SG e tal, que viabilizam semanalmente esse programa feito com carinho para cada um de vocês. E na mesma linha da temática de hoje, eu vou utilizar uma frase do chargista e cartunista Jaguar, que ao ser perguntado se era carioca, uma expressão comumente utilizada para denominar aqueles que nasceram na capital do estado do Rio de Janeiro, município também chamado de Rio de Janeiro, respondeu: muita gente diz que eu sou um carioca típico, um carioca da gema, mas eu não sou, porque não basta ter nascido na cidade, tem que ter pais cariocas, o que não é meu caso, pois meus pais são paulistanos. Eu sou um carioca da Clara. Então, este alagoano enraizado e também carioca da Clara se despede saudosamente de cada um de vocês. Até a próxima quarta-feira e até lá, sorria. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.